Negociações Eficazes, Jeff Wise. Este livro apresenta uma abordagem criativa para lidar com as negociações de qualquer interesse, profissional ou pessoal. Ele conta como chegar a acordos satisfatórios e positivos para ambas as partes. Tendo em vista a capacidade de lidar com diferentes situações, traz técnicas para aprimorar o pensamento criativo e a administração de conflitos. Introdução. O autor Jeff Wise divide conosco seus aprendizados para conseguir identificar formas de negociar e como preparar-se com antecedência. Dar o tom certo na voz para iniciar a conversação. Apresentar soluções que funcionem para ambas as partes. Aprimorar suas opções. Saber lidar com as emoções durante as negociações. Restabelecer a comunicação quando ela for perdida. Acalmar um negociador difícil. Perceber quando deve abandonar a negociação. Saber administrar negociações com múltiplas partes envolvidas. Testar se o acordo é realmente possível e viável. Aprender com a própria negociação. Negociar é uma questão de criatividade, não de conciliação. A ideia inicial é participar e cooperar de forma solidária e responsável. No livro é chamado de círculo de valor, quando duas partes se encontram na negociação e cooperam para solucionar um problema. Ferramenta dos 7 elementos. Tenha claro para você mesmo o que significa um bom acordo e como deseja se sentir ao terminar uma negociação. Você deve identificar critérios específicos. Cuidado! É comum aparecerem critérios limitadores e até perigosos. Alguns profissionais acham que negociar é conseguir obrigar a outra parte a recuar até o limite. Ou se concentram em obter mais permissões do que fazê-las. Há também aqueles que se sentem satisfeitos simplesmente por terem chegado a um acordo, qualquer que ele seja. Em busca da melhor solução para a negociação e evitar ter prejuízos, vale considerar os seguintes 7 critérios. 1. Satisfazer os principais interesses e necessidades de todos, os seus e os da outra parte. Interesse não é o mesmo que exigência. 2. Finalizar com o melhor acordo possível entre as partes. 3. Obedecer a critérios justos e legítimos. 4. Analisar a melhor alternativa caso não consiga chegar a um acordo. 5. Estabelecer compromissos claros e viáveis. Resultar em uma negociação eficaz. Ajudar a criar o tipo de relacionamento de respeito, confiança e colaboração. Isto serve de abordagem para manter um círculo de valor e são elementos base para a criação do conteúdo e para o processo de negociação, o que você vai falar e fazer e como vai falar e fazer. Antes de entrar na sala de negociações. Preparar-se para a negociação é o segredo para qualquer negociação bem-sucedida. Dedique tempo a questionar as suas suposições sobre a negociação, descobrir o que você deseja da negociação e por quê, e o que a outra parte deseja e qual a razão. Estimular a criatividade em relação às suas opções, pensar em procedimentos objetivos para aplicar a essas opções, avaliar qual é a sua melhor alternativa e a da outra parte, planejar como lidar com a comunicação e o relacionamento com a outra parte. Aproximar-se da outra parte com antecedência traz maior vantagem na mesa de negociações para controlar o processo. Questione suas suposições sobre a negociação. Desenvolva expectativas novas e empoderadoras. Para entrar de mente aberta numa negociação, é preciso primeiramente adquirir consciência. É comum virem pressuposições negativas. É importante encarar a possibilidade de elas não serem reais. E são essas que você deve buscar mudar. Não é tão fácil quanto parece, porque as ideias muitas vezes estão profundamente enraizadas, dando a impressão de serem verdades objetivas em vez de crenças subjetivas. Por exemplo, se você acredita que a outra parte vai se apegar a uma direção, naturalmente o seu foco pode se voltar a esse combate, descartando a possibilidade de buscar outras opções para resultar em algo melhor para os dois lados. Ou, se supuser que a outra parte vai... Ou, se imaginar que a outra parte vai forçar a barra, sem perceber, talvez você sinalize que também fará o mesmo.
Uma dica para esta situação é explicar para alguns colegas de sua confiança as suas suposições e pedir a eles que as contestem, buscando falhas em suas teorias. Assim, verá a situação de forma diferente. Para evitar que fique encalhado em determinado momento, faça uma lista de suas suposições diante da tal negociação e veja qual pensamento pode estar lhe causando essa limitação. Transformar uma suposição limitante para uma suposição favorável é como, ao invés de dizer, temos interesses opostos, portanto nenhum de nós conseguirá obter o que quer. Usar apenas, apesar de haver conflito entre alguns interesses, há outros em comum ou apenas um pouco diferentes. É necessário colocar em prática e focar naquilo que nos faz avançar, independentemente de como a outra parte se comporta. Prepare o conteúdo. Compreenda os interesses envolvidos, crie opções, pesquise quais são os critérios e pense nas alternativas. Preparar-se para uma negociação é essencial e exige tempo, mesmo que o tempo seja curto. É preciso se preparar minimamente. É pensando com antecedência que conseguimos orientar o nosso comportamento e o da outra parte. Isso ajuda você a elaborar formas de unir os interesses complementares e a saber lidar com conflitos. De início, é recomendado focar nos 4 elementos: interesses, opções, critérios e alternativas. Vale envolver outras pessoas em busca de informações úteis. Por exemplo, procure colegas que já participaram de negociações semelhantes ou com a mesma pessoa. Converse a fim de conhecer outras possibilidades. Tenha uma rápida noção sobre quem estará envolvido na negociação. Tenha em mente quem são as partes e quais são as questões envolvidas ao se preparar para a negociação. Com base nos 7 elementos, identifique as áreas de conflito e os pontos em comum entre as partes. Há perguntas a se fazer para guiar esta etapa. Quais são seus interesses e por quê? Quais poderiam ser os interesses da outra parte e por quê? Há terceiras partes cujos interesses precisam ser levados em consideração? Quais são as opções para atender melhor os seus interesses e os da outra parte? Que critérios externos seriam relevantes? Como satisfazer seus interesses sem a outra parte? Como a outra parte poderia satisfazer os próprios interesses sem você? Prepare o processo. Planeje como vai trabalhar e se comunicar com a outra parte. Identifique e organize as etapas da negociação, que podem ser em muitos encontros ou não. Por exemplo, em uma negociação simples, você pode se planejar junto à outra parte para seguir da seguinte forma. Reunião 1. Criar um leque de opções para pensar. Reunião 2. Criar um esboço de acordo. Reunião 3. Chegar ao acordo final. Em uma negociação mais complexa, a sequência de compromissos pode ser levada, segundo o autor, a 6 reuniões, separando-as para concordar sobre quais são as questões principais e o prazo para resolvê-las. Chegar a uma compreensão clara dos interesses implicados em cada questão-chave. Criar um esquema do acordo e sessões de livre discussão para preenchê-lo. Decidir as opções que devem ser revisadas internamente. Definir os critérios a serem utilizados e aplicá-los para diminuir o número de opções para que cada uma possa ser revisada individualmente. Concordar sobre um parecer conjunto para compartilhar com as partes interessadas. Comunicação. Planeje as mensagens. As mensagens que são transmitidas durante o processo, não importam se verbais ou escritas, têm grande impacto e responsabilidade sobre o rumo da negociação. Queira passar a ideia de que está disposto a entender a outra parte. É possível perguntar coisas como: existem outros interesses a que esta solução não atende? E nossos cálculos parecem certos? Caso contrário, o que falta? Tenha claro de que informação você precisa. Relacionamento. Planeje como vocês vão trabalhar juntos. Invista nos relacionamentos. Caso já não sejam bons, busque saber o que provocou a quebra de confiança ou a falta de respeito. Em seguida, pergunte-se sobre o que pode fazer para corrigir a situação. Por exemplo, talvez você tenha identificado que a falta de confiança demonstrada por algum cliente surgiu quando você quebrou um compromisso importante. Agora que negocia uma renovação de contrato, deve saber que precisa abordar o que aconteceu, sobre a causa e como pode assegurar que não volte a acontecer.
Concentre-se em pacificar a relação antes de se ocupar com o conteúdo dela. Reserve um tempo para compreender a história entre as partes. No caso de você ainda não conhecer e não ter um relacionamento com a outra parte, conquistar a confiança e o respeito é a prioridade. Uma forma de estabelecer uma conexão é buscando coisas em comum. Durante os preparativos para a negociação, deve ser acordado o local e quem participará da situação. Isso deve também ser analisado. É importante identificar quem são os interessados, quais as pessoas do seu lado e do outro, quem pode apoiar e quem talvez se oponha. Ao iniciar as conversas com a outra parte, ajude-a a pensar na maneira de se preparar. Isso vai encorajá-la a colaborar. Além do mais, as negociações correm com mais facilidade se ambas as partes estiverem preparadas. Pensando pela abordagem do círculo de valor, a negociação ideal deve se desenvolver a partir de contribuições e distribuição de valores em comum, querendo alcançar um acordo que beneficie os dois lados, explorar interesses, usando a boa comunicação, tendo discussões criativas sobre as opções com critérios justos. Comece a negociação. Tome a iniciativa e crie uma comunicação eficaz. Demonstre compreensão e confirme se está sendo compreendido, sendo respeitoso e pronto para ouvir. Algo importante é saber separar as questões de relacionamento das de conteúdo da negociação. Por exemplo, se a outra parte diz: se você fosse um bom parceiro, concordaria com o meu plano. Ou se ela utiliza o relacionamento de vocês para lhe convencer de algo. Não se deixe levar e crie uma segunda via para a conversa. Demonstre que uma coisa não tem a ver com a outra. Ao falar, por exemplo, se eu não estou sendo um bom parceiro, vamos conversar sobre isso. Eu gostaria de saber o que você considera uma boa parceria. Agora, se você quiser discutir o plano, então é diferente. A gente deve investigá-lo por seus próprios méritos, discutindo interesses, opções e critérios. Qual dessas duas questões você quer encarar primeiro? Assuma seus compromissos para que o acordo seja viável para todos. Avalie e refine suas opções. Seja convincente e aberto a sugestões. Escolha o desfecho certo. Se ainda assim as opções que restarem depois da análise sobre critérios justos não forem boas o suficiente, se esforce para alcançar isso sem fazer ameaças. Por exemplo, você pode dizer: até agora, as opções na mesa são boas, mas não chegam nem perto do que eu posso fazer por conta própria. Isso também é verdade para você? Em alguns casos, acontece de ser preciso abandonar a negociação. E isso não é um fracasso se você não conseguir obter um acordo melhor. Esteja pronto para mudar de rumo. Caso tenha dificuldade para se controlar no calor da negociação, peça uma breve pausa na discussão. Será uma atitude prudente para voltar à discussão no rumo certo e chegar a um acordo mais bem-sucedido. Alinhando múltiplas partes. Evite o caos e a ineficiência. Cada pessoa tem um interesse diferente. Sendo assim, devem desempenhar papéis diferentes. Segundo o autor, esses papéis se dividem em 3 categorias. Informar. Aqueles que precisam saber sobre a decisão e sua razão, mas não precisam se envolver com a negociação propriamente dita. Consultar. Aqueles cuja contribuição deve ser levada em consideração a formar a base de informações para a tomada de decisões. Serão os conselheiros. Negociar. Aqueles que são, por fim, os responsáveis por todas as partes fundamentais do acordo final. Um procedimento aconselhável é o de fazer um texto único, pois as partes trabalham juntas no documento compartilhado, procurando melhorá-lo ao longo do processo, oferecendo críticas e permitindo que um redator altere criativamente o projeto a cada rodada de feedbacks. Algumas questões que ajudam a desenvolver esse texto único são: o que há de errado nesse esboço da maneira como foi apresentado? Você tem interesses importantes que este esboço não atende adequadamente. Quais são eles? E por que são importantes? Você tem alguma outra ideia para melhorar? Existem velhos hábitos em táticas de negociação que não funcionam, como quando se fazem ameaças esperando concessões. O jogo nessa situação é, sem reagir, apenas observar o que está acontecendo. E então mudar o tom e a direção da conversa, para não repetir o comportamento da outra parte. Respire fundo, distancie-se mentalmente da negociação. Tome uma atitude calma e disciplinada. Experimente apresentar novas opções, perguntando sobre os interesses da outra parte.
Pesquisas mostraram que possuímos o hábito de exagerar o nosso próprio lado de um assunto controverso, a pensar nele como sendo mais honesto ou verdadeiro. Geralmente isso leva a percepções negativas, impossibilitando enxergar além do problema. Reconhecer a existência de percepções diferentes e admitir que você certamente esbarrará nelas é bem útil. Fique longe da questão de quem está certo e se aproxime de um entendimento mútuo sobre como e por que discordam. Falhas na comunicação nos fazem tirar conclusões precipitadas e irreais. As emoções ficam alteradas durante uma negociação, porque coisas importantes estão em jogo. Às vezes é possível utilizar alguma das emoções para ajudá-lo a expor a sua posição, demonstrar um sentimento. Porém, perder o controle, demonstrar carência extrema ou desespero nunca será bom. Sendo assim, toda negociação deve ser feita de maneira consciente. Pós-jogo, a recapitulação cuidadosa estimula o aprendizado e o aperfeiçoamento. A maneira de se concluir a negociação é saber quando terminar e a quem comunicar. Esse é o desfecho principal. Se você negociou um acordo bem-sucedido, parabéns. É difícil chegar a este ponto. No entanto, são necessários mais 3 passos. Os últimos, antes de dar a negociação por finalizada. Documentar os termos. Registrar de forma detalhada como se chegou à conclusão. Utilize anotações feitas por você ou pela outra parte durante o processo e faça a outra parte recapitular e concordar com o texto, mantendo uma cópia para cada um. Fazer a comunicação às partes interessadas. Confirmar se todos com o poder de decisão estão envolvidos. Preparar para a implementação do acordo. Conversar sobre os passos para a complementação, sobre como colocar em prática o conceito do acordo. Também é útil compartilhar os pontos difíceis do processo de negociação, pois eles são capazes de indicar onde os futuros problemas podem ocorrer. Por fim, aprenda com as lições de uma negociação para melhorar as próximas e compartilhe com outras pessoas o que você aprendeu. Insta Insights. Uma negociação não é feita de exigências e sim de acordos. É preciso criatividade para elaborar boas opções em busca de uma negociação justa. A cada negociação concluída, é possível identificar o que se deve aperfeiçoar. Independentemente das atitudes da outra parte, o foco deve estar em evoluir. Neste livro, você aprendeu que para se ter uma negociação eficaz, é mais do que necessário o processo da preparação, se preparar emocionalmente, preparar o conteúdo, analisar as opções e alternativas, pesquisar o campo, entender o processo e interesses de ambas as partes e determinar critérios justos. É fundamental investir na qualidade da relação entre as pessoas, em busca de negociar de forma consciente e assim obter um resultado satisfatório para os dois lados.